Depois dos 70 anos, muitos homens acreditam que pernas pesadas, dormência e falta de força são apenas parte da idade. Mas, e se eu dissesse que isso não é verdade? Dentro do seu corpo existe um sistema esquecido, uma engrenagem silenciosa que controla a circulação nas pernas. Antigas civilizações sabiam como ativá-la. A ciência moderna agora confirma. E mais intrigante ainda, existe uma vitamina específica, ignorada pela maioria, que atua como uma chave mestra para esse sistema. Ela não age apenas no sangue. Ela desperta vias ocultas do corpo que determinam energia, firmeza e até desempenho masculino. Hoje você vai descobrir por que milhões de homens nunca ouviram falar disso e como um simples detalhe pode mudar completamente a circulação nas suas pernas. Mas o verdadeiro segredo não começa onde você imagina. Depois dos 70 anos, a maioria dos homens acredita que pernas frias, cansaço ao caminhar ou sensação de peso são apenas sinais inevitáveis do envelhecimento. Mas essa explicação é incompleta. O que realmente acontece no corpo é algo muito mais silencioso e quase nunca mencionado nos consultórios. Um desligamento progressivo da comunicação interna entre nervos, músculos e vasos sanguíneos. Na medicina oriental antiga, as pernas eram chamadas de raízes da vitalidade. Acreditava-se que elas não apenas sustentavam o corpo, mas puxavam energia vital e sangue de volta ao coração. Quando essas raízes enfraqueciam, todo o sistema começava a falhar. Hoje, a ciência moderna começa a confirmar essa visão antiga. Com o avanço da idade, ocorre uma perda gradual de micronutrientes essenciais responsáveis por manter a elasticidade dos vasos e a resposta neuromuscular. Sem esses elementos, os vasos até podem estar abertos, mas o cérebro não envia o comando correto para que o sangue flua com força até as pernas. É como ter estradas livres, mas nenhum sinal verde. O mais preocupante é que exames tradicionais focam apenas em obstruções grandes, ignorando esse desligamento funcional. Por isso, tantos homens ouvem: está tudo normal, mesmo convivendo com dormência, formigamento ou falta de firmeza nas pernas. Práticas como a acupressão e medicina chinesa sempre trabalharam com pontos específicos nas pernas e nos pés para restaurar o fluxo de Qi. Esses pontos eram vistos como interruptores. Quando estimulados, reativavam todo o sistema. Hoje sabemos que a estimulação de certos pontos ativa terminações nervosas que aumentam a liberação de óxido nítrico, melhoram a circulação local e até influenciam hormônios ligados à energia masculina. E aqui surge o detalhe crucial. Existe uma vitamina-chave que age exatamente nesse ponto de comunicação perdida, mas quase ninguém fala sobre ela. E se o verdadeiro problema da sua circulação não estivesse nas artérias, mas em um interruptor interno que foi desligado silenciosamente com o tempo, entramos agora em um território que durante décadas foi ignorado ou tratado como detalhe secundário. A circulação não depende apenas de artérias desobstruídas. Ela depende de sinais químicos precisos que dizem aos vasos quando abrir, quando relaxar e para onde o sangue deve ir. E no centro desse sistema existe uma molécula-chave, o óxido nítrico. O óxido nítrico funciona como um mensageiro silencioso. Ele percorre as paredes dos vasos sanguíneos dizendo: relaxem, expandam, deixem o sangue passar. Sem ele, os vasos permanecem rígidos, mesmo quando não há placas ou bloqueios aparentes. É por isso que muitos homens acima dos 70 anos têm exames normais, mas continuam com pernas frias, cansadas ou pesadas. Aqui surge o ponto controverso. A produção adequada de óxido nítrico depende fortemente de uma vitamina específica, uma que o corpo passa a absorver cada vez menos com o envelhecimento. Mesmo homens que mantêm uma alimentação equilibrada podem estar funcionalmente deficientes, porque o intestino envelhecido simplesmente não aproveita mais como antes. Na medicina ayurvédica, textos com milhares de anos descreviam certos alimentos e extratos naturais como abridores de canais. Eles não falavam em óxido nítrico, obviamente, mas observavam o efeito: calor nas pernas, sensação de leveza ao caminhar, energia restaurada. A lógica era clara: sem esses elementos, os caminhos do corpo se fechavam com o tempo. Na medicina chinesa, algo semelhante ocorria. Falava-se em desbloquear os meridianos inferiores para permitir que o sangue e a energia vital chegassem às pernas. Curiosamente, muitos desses tratamentos envolviam exatamente nutrientes e plantas hoje reconhecidos por estimular vias vasodilatadoras. Estudos contemporâneos mostram que essa vitamina atua diretamente nas enzimas que produzem óxido nítrico no endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos. Sem ela, essa produção cai drasticamente.
O resultado é uma circulação fraca, especialmente nas extremidades, como pernas e pés. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém menciona. Essa vitamina não age sozinha. Ela inicia um efeito em cascata que envolve músculos profundos, nervos periféricos e até o sistema hormonal. É por isso que alguns homens tomam suplementos, seguem as orientações e ainda assim não sentem diferença alguma. O problema não é a vitamina em si. O problema é que existe um sistema oculto de ativação que precisa estar funcionando para que ela cumpra seu papel. Sem esse sistema ativo, a vitamina passa pelo corpo como um visitante que não encontra a porta certa para entrar. Então, por que alguns homens sentem melhora quase imediata, enquanto outros não sentem nada? A resposta não está no sangue. Está em um mecanismo profundo que começa enquanto você dorme. Existe um sistema no corpo masculino que trabalha em silêncio, dia e noite, sem pedir atenção, e justamente por isso é ignorado. Não aparece em exames comuns, não é citado em conversas sobre circulação e raramente é mencionado depois dos 70 anos. Ainda assim, ele decide se o sangue sobe com força das pernas ou se permanece estagnado. Estamos falando dos músculos profundos das pernas e do assoalho pélvico. Antigas tradições chinesas descreviam esse fenômeno de forma poética. Quando esses músculos perdem força, o sangue afunda. A energia vital se acumula nas pernas, causando peso, inchaço e fadiga. Hoje, a ciência chama isso de falha no retorno venoso, um problema extremamente comum no envelhecimento masculino. Esses músculos funcionam como bombas secundárias. Cada pequena contração, ao caminhar, levantar-se, até ao respirar corretamente, ajuda a empurrar o sangue de volta ao coração. Quando eles enfraquecem, o coração fica sobrecarregado e a circulação periférica sofre. Nenhuma vitamina, por mais poderosa que seja, consegue agir plenamente se esse sistema estiver adormecido. Práticas taoístas e indianas ensinavam exercícios discretos para fortalecer a base do corpo. Em muitas culturas, homens eram instruídos a manter essa região ativa para preservar longevidade, firmeza e potência. Curiosamente, esses ensinamentos nunca foram associados apenas à sexualidade, mas à vitalidade geral. Os exercícios hoje conhecidos como Kegels não são novidade moderna. Eles foram descritos há séculos como uma forma de segurar a energia e impedir que a força vital se dissipe com a idade. Estudos atuais mostram que o fortalecimento do assoalho pélvico melhora significativamente o fluxo sanguíneo para as pernas e órgãos inferiores. Pesquisas com idosos indicam melhor equilíbrio, menos sensação de peso nas pernas e até melhora na função sexual quando esses músculos são reativados. Mais intrigante ainda, quando esses músculos estão ativos, a vitamina NO1 da circulação finalmente consegue cumprir seu papel. Ela depende da contração muscular para estimular o endotélio vascular e liberar óxido nítrico de forma eficaz. Sem movimento interno, não há sinal químico suficiente. É por isso que 2 homens da mesma idade podem tomar o mesmo suplemento e apenas um sentir melhora real. Um deles tem o sistema muscular profundo funcionando, o outro não. Mas o impacto vai além da circulação. Esses músculos influenciam postura, estabilidade ao caminhar e até a confiança corporal. Quando reativados, muitos homens relatam algo difícil de explicar, uma sensação de presença física que achavam ter perdido para sempre. E ainda assim, há um fator decisivo que determina se esse sistema muscular receberá os nutrientes certos, ou se tudo será desperdiçado antes mesmo de chegar ao sangue. E se o verdadeiro juiz da sua circulação não estiver nos músculos, mas em um órgão esquecido que decide o que seu corpo absorve e o que ele descarta silenciosamente. Durante décadas, a circulação foi tratada como um problema exclusivo do coração e das artérias. Mas essa visão ignora um órgão que atua nos bastidores, decidindo silenciosamente se o sangue flui com força ou se perde potência antes mesmo de chegar às pernas. Esse órgão é o intestino, e depois dos 70 anos, ele se torna o verdadeiro guardião da vitalidade masculina. Antigas tradições médicas afirmavam algo que hoje soa quase profético: o sangue nasce da digestão. A Ayurveda colocava o fogo digestivo no centro da saúde. A medicina chinesa dizia que um intestino enfraquecido produzia sangue vazio, incapaz de nutrir músculos e extremidades. Eles não falavam em microbioma, mas observavam os efeitos com precisão impressionante. A ciência moderna agora confirma esse elo esquecido. Trilhões de bactérias intestinais regulam processos fundamentais ligados à circulação, controle da inflamação, produção de óxido nítrico e manutenção da elasticidade dos vasos sanguíneos.
Quando esse ecossistema está equilibrado, o corpo responde melhor aos nutrientes, incluindo a vitamina NO1 da circulação. Quando não está, quase nada funciona como deveria. Após os 70 anos, ocorre um colapso silencioso nesse sistema. A diversidade bacteriana diminui, a barreira intestinal se torna mais frágil e a absorção de vitaminas cai drasticamente. O resultado é perverso. O homem consome os nutrientes certos, mas eles não chegam ao destino final. As pernas continuam frias, pesadas, cansadas e ninguém conecta isso ao intestino. Sistemas tradicionais sempre trataram digestão como a base da energia vital. Ervas digestivas, rituais alimentares e períodos de repouso após as refeições eram vistos como estratégias para manter o sangue forte e circulante. Não era sobre o estômago apenas, era sobre longevidade. Estudos recentes mostram que certas bactérias intestinais participam diretamente da conversão de nutrientes em compostos que estimulam a produção de óxido nítrico. Outras regulam a inflamação crónica de baixo grau, que endurece os vasos sanguíneos com o tempo. Quando o intestino está desequilibrado, a circulação sofre, mesmo sem obstruções aparentes. Mais surpreendente ainda é a descoberta do eixo intestino-cérebro-vasos. O intestino envia sinais constantes ao sistema nervoso, influenciando o tônus vascular e a distribuição do fluxo sanguíneo. Em outras palavras, um intestino inflamado pode ordenar que o corpo restrinja a circulação nas extremidades. É por isso que pequenos ajustes, muitas vezes simples, podem gerar mudanças profundas. Não se trata de dietas extremas, mas de restaurar a comunicação perdida entre digestão, sangue e vasos. Quando esse eixo desperta, a vitamina NO1 finalmente encontra o caminho certo. Os músculos profundos respondem melhor, as pernas recuperam calor e leveza, e o corpo volta a cooperar consigo mesmo, mas ainda existe um nível mais profundo de controle, algo que regula intestino, vasos, músculos e até hormônios em tempo real a cada segundo do dia. E se o verdadeiro maestro da sua circulação não estivesse no coração, mas no ritmo silencioso da sua respiração? Depois de percorrer músculos, vasos, vitaminas e intestino, chegamos ao elo mais inesperado e talvez o mais poderoso de todos, a respiração. Não como um ato automático, mas como um sistema de comando. Antigas tradições diziam que o ar guia o sangue. Hoje a ciência começa a explicar porquê. Cada respiração envia sinais diretos ao sistema nervoso autónomo, aquele que controla funções que você não percebe conscientemente. Batimentos cardíacos, dilatação dos vasos, digestão e distribuição do fluxo sanguíneo. Quando a respiração é curta, rápida ou desorganizada, algo comum após os 70 anos, o corpo entra em um estado de alerta silencioso. Nesse estado, o sangue é desviado das extremidades e prioriza órgãos centrais. As pernas são as primeiras a perder. No Qigong, ensinava-se que a respiração profunda empurra o sangue até os pés. No Pranayama Yoga, dizia-se que respirar corretamente desperta canais adormecidos e restaura a energia vital. Essas práticas nunca foram vistas como exercícios físicos, mas como técnicas de controle interno. Homens mais velhos eram incentivados a praticá-las para manter firmeza, calor corporal e estabilidade ao caminhar. Hoje sabemos que a respiração lenta e profunda ativa o nervo vago, um dos principais reguladores da circulação periférica. Quando esse nervo é estimulado, ocorre redução da inflamação, melhora da elasticidade vascular e aumento da liberação de óxido nítrico. Isso significa vasos mais relaxados e maior fluxo sanguíneo, especialmente para pernas e pés. Pesquisas mostram que padrões respiratórios corretos melhoram a variabilidade da frequência cardíaca, um marcador direto de saúde vascular. Outros estudos indicam que a respiração nasal profunda melhora a oxigenação dos tecidos e potencializa a absorção de nutrientes, incluindo a vitamina NO1 da circulação. Ou seja, respirar bem não apenas move o sangue, ajuda o corpo a usar melhor aquilo que recebe. O impacto vai além da fisiologia. Muitos homens relatam que, ao ajustar a respiração, sentem mais equilíbrio, menos medo de cair e uma sensação de controle corporal que julgavam perdida. Isso acontece porque a respiração conecta cérebro, intestino, músculos profundos e vasos em tempo real, segundo a segundo. E aqui está o ponto crucial. Sem a respiração correta, todo o resto trabalha pela metade. A vitamina perde eficiência, os músculos profundos não recebem o sinal certo. O intestino entra em modo defensivo. A circulação até tenta responder, mas sem coordenação. Quando a respiração assume o comando, tudo se alinha. O corpo deixa de lutar contra si mesmo e volta a cooperar.